A equipe econômica do governo federal refez os cálculos do impacto da reforma da Previdência. O Planalto aumentou a estimativa de despesas públicas em 10 anos. Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a tramitação da PEC da reforma. Para debatermos o tema, nós contamos com a presença do economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Oscar Frank, e com o professor de Economia, Cássio Moreira. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, ao refazer estes cálculos, ao pegar a calculadora e imaginar o impacto da reforma da Previdência, a equipe econômica aumentou a estimativa de corte de despesas em 10 anos. A projeção passou de 1,236 trilhões de reais. A reforma, do jeito que o ministro Paulo Guedes pensa, gera realmente, na concepção de vocês, pode gerar realmente esta economia? Começo com o Frank, depois passo para o Cássio. Tá certo. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É uma alegria muito grande estar aqui. A gente acredita através das estimativas e existem outras simulações que foram feitas, como, por exemplo, pelo Instituto Fiscal Independente do Senado, que apontam que, do jeito que está, a economia de recursos ela não é tão significativa quanto esses cálculos apontam. Seria em torno aí de 680 a 700 bilhões de reais. Tá? Então, a gente acha que talvez seja alguma coisa no meio disso, da proposta original. Mas como a gente sabe que existem uma série de resistências por parte de algumas alas dentro do Congresso Nacional, então alguns pontos devem ser desidratados, usar um termo da moda, né? Sim. Desidratados, e em função disso deve-se ter aí uma economia intermediária. Cássio. Em primeiro lugar, também agradeço o convite, né? Eu acho que a grande pergunta que tem que se fazer é a seguinte: a riqueza é uma coisa finita. E a partir do momento que se anuncia que vai ter uma economia de mais de um trilhão, esse dinheiro saiu da onde? Ou seja, na verdade, em outras palavras, sendo bem direto, é um dinheiro que vai sair de muitas pessoas que precisam do dinheiro, porque vão demorar mais para se aposentar, e para ir grande parte para pagamento de juros da dívida pública. Em outras palavras, é isso que vai acontecer. Né? Porque se a gente for entrar até no próprio debate do grau de déficit da Previdência, há várias controvérsias. Só tu pesquisar no Google, tu vai ver vários números diferentes. Até o próprio governo tinha divulgado um número, depois tinha deixado em segredo esse número, depois parcialmente divulgou outro número. Né? Então, há visões muito diferentes em relação a isso e uma pressa de se aprovar uma reforma que deveria ser muito mais debatida com a sociedade. Sim. Então, esse é um ponto de vista diferente e que a gente vai aprofundar agora ao longo do debate. Né? Vou utilizar, Oscar, se me permite, o termo desidratado. Né? Estão usando bastante. Né? O governo estima que a retirada de itens da reforma, itens mais difíceis, considerados mais difíceis de serem aprovados, permitiria uma economia, então, de 900 bilhões de reais em 10 anos. Né? Essa reforma desidratada, na visão do governo, esses itens, que itens seriam esses que desidratariam a reforma? Que itens são tão difíceis de aprovar na concepção de vocês? Agora eu vou inverter a ordem, começo com o Cássio e depois com o Frank. Bom, quero tocar num outro ponto antes de responder a tua questão. Os meios de comunicação trazem muito essa questão da reforma da Previdência como uma reforma extremamente importante para a volta do crescimento econômico. Sim. Mas o próprio déficit da Previdência ele vai ser devido um pouco à queda do crescimento econômico por vários outros motivos. Na minha opinião, inclusive, eu acho que tem um divisor de águas, um divisor em relação à questão do crescimento econômico no Brasil, que vai ser as manifestações de junho de 2013. Naquela época, a formação bruta de capital fixo estava voltando a crescer, e a partir das manifestações e a instabilidade política que as manifestações trazem, essa formação bruta de capital fixo despenca, mais de 10 trimestres consecutivos. Isso faz com que o crescimento econômico caia, e aí a gente tem uma das maiores crises da economia brasileira, né, que ainda está, ou seja, o crescimento ainda não está, e isso faz com que a arrecadação caia bastante. Então, uma parte desse déficit, ele se deve à queda da arrecadação.
Claro que eu não estou dizendo que não seja necessário fazer uma reforma da Previdência. É necessário fazer uma reforma da Previdência. A minha grande crítica é o tipo de reforma da Previdência que vai ser feita. Sim. Porque isso, de certa forma, essa economia de um trilhão, na verdade, ela vai ser o quê? Ela vai tirar de muita gente que tem um salário, vai ter uma aposentadoria pequena, que praticamente toda a sua aposentadoria vai se transformar em consumo. Sim. E esse dinheiro vai ser... É a pergunta que eu faço. De onde é que vai sair esse 1 trilhão? Bom, nessa perspectiva, se a gente for pensar, o governo já identifica 2 tipos de reforma. Ele reconhece a possibilidade de que alguns itens desta reforma apresentada não passe. E aí reduziria para 900 bilhões. Quais itens tu acha que podem ser muito difíceis O governo admite essa possibilidade? Olha, eu acho que a reforma ela vai ser muito modificada no Congresso. Tanto que eu acho que o governo usou estrategicamente uma reforma mais dura, sabendo que ela seria afrouxada em algumas coisas. Porque tem uma margem de negociação. Nem quando tu vai vender um apartamento, um carro, tu geralmente pede um valor maior para ter um espaço de margem de negociação. Claro que tu não pode anunciar para quem vai comprar que isso é uma estratégia, porque senão a pessoa já vai começar... Qual ponto, por exemplo? Citar um exemplo na tua visão. Por exemplo, idade mínima, isso pode ser negociado? Eu acho vai que a questão, ter que ser negociado? Eu acho que uma das questões que vai ter bastante negociação vai ser a questão da aposentadoria rural. Perfeito. Porque ela está sendo tratada de forma igual em alguns pontos com a urbana. E, na verdade, quando foi criado isso, havia uma dívida, né, com o setor rural, porque se a gente for olhar a própria legislação trabalhista, ela vai ser implementada pelo Getúlio para o trabalhador da cidade. Sim. E não para o campo. Então, há um déficit da sociedade com quem planta os alimentos, etc., principalmente o pequeno agricultor rural, que tem um trabalho muito mais árduo que muitas vezes aquela pessoa que trabalha num escritório com ar-condicionado, etc., que tem uma expectativa de vida maior, inclusive. Né? Bom, já que o Cássio também entrou num questionamento sobre a reforma, também te deixo espaço para responder a questão, quais itens tu acha que vão ser desidratados na reforma e a tua perspectiva, né, sobre a reforma, se ela reforma é necessária, mas esse tipo de reforma, esse modelo pode realmente ajudar? Perfeito. Então, respondendo objetivamente aos pontos, né, acredito que concordo que a questão da aposentadoria rural ela é bastante sensível, até porque existe um eixo representativo dentro do Congresso muito forte, então eles devem pleitear algo não tão duro assim. A questão também do regime próprio, ou seja, dos trabalhadores do setor público. Então, esses aí também deve ter algum grau de desidratação nesse sentido. E também os benefícios de prestação continuada, que apesar de não ter assim, um impacto fiscal tão relevante, tão grandioso como outros temas, mas que existem algumas discussões dizendo que mesmo que seja antecipado para as pessoas com 60 anos, e aí acabaria recebendo R$400 e não no mínimo um salário mínimo. Então, isso provavelmente vai ter algum tipo de modificação. E aí, só para gerar um contraponto aqui, eu vejo a reforma da Previdência como algo essencial, diz respeito não só ao nosso presente, como também, especialmente com relação ao futuro, para fazer com que todas as pessoas tenham direito, tenham acesso à sua aposentadoria. Tanto é que, ao longo desses últimos anos, governos de diferentes matizes ideológicas fizeram as suas reformas da Previdência. O Fernando Henrique, se a gente for lembrar, instituiu lá o fator previdenciário, tentou aprovar uma idade mínima e não conseguiu. O Lula instituiu o FUNPRESP, que era um fundo específico para os trabalhadores do setor público federal. A Dilma tentou fazer também a sua reforma da Previdência e obviamente, não tinha capital político para poder fazer isso, mas ela citava a importância, e agora a gente tem um governo que foi eleito exatamente com não só essa plataforma, mas citando a importância de fazer a reforma na Previdência. Então, os números eles são muito claros, mostrando que existe um déficit muito grande, ou se a gente quiser esquecer da diferença entre receita e despesa e pensar somente em gasto, o gasto previdenciário hoje ele supera em muito o total com saúde, educação e segurança. Ou seja, não dá para continuar assim. O mundo de hoje ele é muito diferente em relação ao mundo
dos anos 1960. Lá atrás, por exemplo, cada mulher tinha aproximadamente 6 filhos. Hoje é em torno de 1,7, 1,8. Lá atrás, em 1960, as pessoas viviam em média 52, 53 anos. Hoje, 75 anos. Então houve uma transformação muito grande, muito abrupta, e a gente precisa adequar essas novas regras a essa estrutura demográfica que nós temos hoje aqui no Brasil. Você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374. Manifeste a sua opinião, espaço livre e democrático, como o Geraldo de Gravataí está fazendo. Boa noite, seja bem-vindo, Geraldo. Estes valores divulgados pelo governo são pura balela. Valores iguais às mentiras de campanha deste governo. Verdadeiro fake news. Querem fazer reforma? Retira dos políticos o direito de se aposentar, pois nem contribuem para a previdência. Essa é a opinião do Geraldo. Mande a sua opinião, 99588-2374. Eu vou entrar aqui num ponto que já foi discutido até mesmo em outra oportunidade. Um dos principais argumentos, e acho que o Cássio falou sobre isso, de quem defende a reforma, é de que se a reforma for aprovada e resolvendo os problemas fiscais do país, a economia voltaria a crescer. Vocês concordam com esse entendimento? Ou uma reforma nesse modelo prevê um governo que vai prejudicar mais pobres e classe média? E a gente já sofre hoje, por exemplo, com uma falta muito grande de demanda, que está segurando a inflação, por exemplo, né? Cássio. Exatamente. Primeiro, eu queria deixar uma outra visão em relação a uma das reformas mais importantes que o Brasil precisa, que é uma reforma tributária. Essa é a grande reforma. Mas uma reforma tributária que mexa no caráter, ou seja, nós temos um sistema tributário regressivo, Sim. Que quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. O Brasil é uma máquina de concentração de renda. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Estando parecido com alguns países mais pobres da África. Tamanha a nossa desigualdade socioeconômica. E essa reforma da Previdência, diferente do que muitos defendem, que vai acabar com privilégios, ela acaba prejudicando isso também. E aí eu divirjo em relação a essa questão que é a reforma da Previdência. O nosso país está meio parado, parece que é um conto de fadas, que se fizer a reforma da Previdência, tudo vai voltar a crescer. A mesma coisa em relação à reforma trabalhista, na época que se argumentava que fazendo a reforma trabalhista o Brasil ia voltar a crescer. E o problema do crescimento econômico, na minha humilde opinião, não é uma questão mais de demanda. Ou seja, a gente chegou a 2013, 2014 com a menor taxa de desemprego da história. Só que naquele momento a gente estava da demanda chegando no seu limite e a questão da oferta que tinha que ser ampliada. E aí houve alguns erros pontuais que fez com que esse objetivo de ampliar a oferta não veio. Só que hoje nós temos uma demanda estagnada. E a reforma da Previdência, ao invés de fazer com que aumente a renda da economia, ela está numa seguinte suposição, que a reforma da Previdência vai fazer com que o governo gaste menos para a sociedade, esse dinheiro que iria para a sociedade vá para uma pequena parcela da sociedade, que é por meio do pagamento de juros. Esse pagamento de juros vai diminuir a dívida pública e essa diminuição da dívida pública vai aumentar a confiança dos investidores que vão produzir mais. Só que vão produzir mais para não ter para quem vender. Então essa que é a grande questão, né? Frank. Bom, acho que esse é um ponto excelente. Eu vejo que, e tenho dito isso ao longo das últimas semanas, quando me abordam justamente com essa pergunta, dizendo que a reforma da Previdência ela não é a bala de prata que vai resolver todos os problemas da economia. Eu acho que isso precisa ficar bem claro, achar que num toque de mágica que a economia vai voltar a crescer, deslanchar, que a gente vai ter sistematicamente 3%, 4% de crescimento ao ano, isso não vai acontecer. A gente precisa de um outro conjunto abrangente de reformas, e aí eu concordo com o professor Cássio. A reforma tributária ela é fundamental e a gente precisa de outras questões, como, por exemplo, abertura comercial, mais investimento em educação, capital humano, infraestrutura, logística, retirar a burocracia. Então, todos aqueles elementos que a gente conhece pelo Custo Brasil, que é um termo que é bastante acessível a todo mundo, então a gente precisa atacar cada um desses pontos. E acho que é o conjunto dessas medidas que, de fato, vai nos colocar num outro patamar. Só que a reforma da Previdência ela é essencial, ela é a condição necessária, mas não suficiente. Então a gente precisa disso porque o que acontece? O governo ele vem gastando sistematicamente mais do que arrecada. E aqui eu não estou falando especificamente sobre Previdência, eu estou falando em relação às contas gerais.
que está acontecendo ao longo dos últimos 5 anos? Nós estamos tendo e vivenciando déficits sistemáticos. A nossa dívida pública está aumentando ano após ano. E aí o que acontece? Essa é uma das vias que a gente tem para justamente fomentar essa diferença entre despesa e receita. Isso vai inviabilizar cortes adicionais de juros. E aí a gente não vai ter mais investimento, a gente não vai ter mais consumo. A gente poderia também aumentar impostos para financiar isso, mas eu acho que ninguém em sua consciência aguenta mais, seja um empresário, seja o consumidor. Ou a gente poderia financiar através de emissão de moeda, voltar à época da hiperinflação lá dos anos 90 e dos anos 80, que eu acho que também ninguém quer e traz assim, um efeito devastador para a economia. Então a gente precisa, não existe alternativa boa nesse caso, então a gente precisa cortar da própria carne, a gente precisa, é um problema de despesa, não é um problema de receita. A receita cresceu muito ao longo dos últimos anos e ela mascarou, ela maquiou o problema, que era um crescimento muito forte da despesa, justamente em função dessas transformações demográficas que eu havia dito anteriormente. Rapidamente, que a gente está encerrando, Cássio, por favor. Uma parte eu concordo, né? Em relação, principalmente essa questão da reforma tributária, investimento em educação, etc. Agora, notem, se um dos países que mais cresce na América Latina está feito o caminho inverso, que é a Bolívia. Claro que a Bolívia é uma economia muito menor do que o Brasil, muito menor que o Chile, que se gosta muito de comparar. Mas essa questão, se o Brasil tivesse crescido, por exemplo, 2% ao ano lá de 2014 para cá, a gente não estaria com essa discussão da urgência do déficit da Previdência. Né? Então, eu vejo como... notem, claro, que às vezes quando tu vem debater trazendo um ponto de vista sobre a reforma da Previdência, dá a impressão que tu é contrário a uma reforma da Previdência. Eu não sou contrário a uma reforma da Previdência. Eu só sou contrário a uma reforma da Previdência que vai estar prejudicando o senhor telespectador que está nos assistindo agora. Bom, eu fico muito feliz quando a gente tem um debate, a gente tem oposições nas ideias, mas também temos pontos em que concordamos. E por isso o debate foi extremamente produtivo e aqui quero agradecer ao Oscar Frank e também Cássio Moreira. Sejam sempre bem-vindos ao programa e que a gente possa ter debates assim em diversos temas aqui na nossa sociedade, mesmo polarizando em alguns pontos, mas convergindo em outros. Por isso agradeço, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Para fechar, tínhamos algumas participações, só alguns comentários rápidos aqui. O Alberto de Charqueadas, né, pergunta, onde é que vai esse trilhão economizado? Pois é uma boa questão. E também o Carlos Bulamar, que pergunta, a reforma da Previdência é só a ponta do iceberg. A real reforma é tributária. A demanda de crescimento só se verifica com emprego e consequente aquecimento da indústria e comércio. Aqui tivemos também a sua participação e esse é um programa que abre espaço para que todos possam se manifestar. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados.